que a gente está lá justamente para ganhar alguma coisa. Mas não, nós estamos lá de maneira voluntária, dar um pouquinho do tempo nosso para quem necessita. E você pode ter certeza, nós não estamos ajudando eles, e sim eles nos ajudando a crescer, a evoluir e a ser um pai melhor todos os dias da vida. Muito obrigado. Vereador. João Henrique. Ô Marcos, parabenizar seria repetir a mesma coisa. Vocês sabem do que a gente concorda com tudo que o Beth falou em relação ao bom trabalho que vocês têm lá. Eu queria saber, como tem um projeto na casa tramitando, na mesma ordem que o de vocês, é uma instituição que faz o mesmo trabalho que vocês, eu queria saber quantos alunos você já falou, são 25 crianças que vocês atendem, e qual que é a verba que vocês recebem anual? Bom, nós temos hoje da Prefeitura Municipal R$8.000. O ano? Mensais. Mensais. Tá, para atender 25 crianças. Totalizando R$96.000. E recebemos uma subvenção estadual de 2.250. 5, desculpa, 5. É que o BISE faz toda a parte. Nós cumprimos algumas funções dentro da Camide, para que você tenha uma ideia. Se hoje você perguntar qual é o valor que a Camide tem nos bancos, ou o que deve, o que não deve, eu não sei, porque nós dividimos as tarefas. Eu faço uma parte, o Rodrigo outra, e o BISE cuida de toda a parte financeira. Então, por isso, a gente nem se preocupa, às vezes, com o montante que a gente tem. Nós temos que correr atrás. Então, hoje seria qual que é o custo mensal para funcionar a Camide hoje, se fosse só com verbas públicas? O custo mensal para funcionar. O BISE e a Thalita, que é assistente social, acabaram de fazer esse levantamento. Hoje, para que você tenha ideia, por volta de 45 a 50 mil reais mensais. Porque nós temos, todos os nossos funcionários são registrados, e só com a parte de funcionários hoje nós temos por volta quase de 30 mil reais da folha de pagamento. E como vocês fazem para atingir essa diferença do recurso? Bom, pizzas, nós temos um telemarketing, né, que nos dá uma renda. O grande problema é que o nosso telemarketing ele é terceirizado. Porque se o telemarketing fosse da Camide, nós teríamos uma arrecadação maior. Mas a gente tem que repassar para o telemarketing 51%. Era essa a condição que eles nos davam para assumir o telemarketing da Camide. Então acaba assim, a gente tem uma renda, mas acaba onerando muito, né? Não onerando, a gente deixa de arrecadar, né? Um dinheiro muito importante aí para a Camide. Ô João, só complementando a informação, o que onera a gente muito são os encargos trabalhistas. Nós não temos autoridade federal que isentaria isso. Estamos correndo atrás, estamos em processo, só que quando nós assumimos há 4 anos atrás, não tinha nenhuma documentação guardada de registro para se poder pedir essa utilidade. Então precisa de 3 anos de documentos. Nós juntamos, montamos e agora estamos brigando atrás da utilidade federal. Eu estou sabendo da dificuldade. Para se isentar o encargo trabalhista melhora muito. NPS, Fundo de Garantia. Já está em trâmite, né? Nós temos até o protocolo já, da documentação toda enviada já para Brasília, né? Vocês sabem disso, o Gerson, você. E assim, mas é moroso, né? E quanto mais vai passando o tempo, mais oneroso vai ficando o processo. E a gente teme muito, como várias instituições que acabaram sucumbindo, que por falta de verba. E a gente assim fica, muitas vezes, o que a gente fala, né? A gente vende o almoço para comprar a janta, né? Então, mas as crianças, vocês podem ter certeza, elas estão super bem cuidadas, não nos faltam nada no vestuário, na educação a gente faz o máximo possível, porque é difícil, essas crianças vêm de lares destroçados, onde eles só escutavam palavrões, brigas, então não é do dia para a noite que você consegue mudar a concepção de uma criança. A criança faz exatamente o que o pai faz. Então, nós temos um pouco de dificuldade, sim. Fazemos as capacitações quando nos é possível, né? Porque as capacitações também
oneram a Camide. Então, tudo que você vai fazer hoje tem um preço. Mesmo as capacitações, a gente paga pelas capacitações. Então, tudo isso a gente vai fazendo de acordo que a gente pode. Então, é um fato assim que a gente gosta de deixar bem claro também. Só uma utilidade pública municipal, vocês já são, estadual também. Vocês estão pedindo agora federal. É isso, né? Que iria diminuir os encargos. Exatamente. O FGTS não, porque ele não. O FGTS não. É o INSS. O INSS é a parte patronal, Exatamente. COFINS, PIS, essas coisas, né? E que ajudaria bastante. Vereador Gerson. Boa noite, Marquinho, Bise. Algum período na Camide conhecendo o trabalho em loco de vocês. É muito fácil as pessoas criticarem quando não têm conhecimento do trabalho. Em vez das pessoas criticarem, vão na Camide, pegam uma vassoura e vê as dificuldades que vocês enfrentam no dia a dia. Eu levei um deputado estadual para conhecer o trabalho de vocês. E estamos tentando destinar uma verba de R$150 mil para que se possa ajudar a Camide. Conheça as dificuldades que a Camide enfrenta. Muitas vezes o poder público teria obrigação, dever legal e de ofício tomar as providências. Há famílias que crianças são abusadas, que muitas vezes os pais são usuários de entorpecentes. O conselho tutelar vai, tira essas crianças dessa família que não tem estrutura nenhuma e deveria ter um órgão público para que se possa acolher essas crianças. Não existe um órgão público na cidade de São João da Boa Vista, existe a Camide, que não é um órgão público, onde existem pessoas de bem como vocês, voluntários, que são de bons corações, que acolhem essas crianças, que dão inserção social, que dão carinho, que dão amor e dão uma qualidade de vida para que essas pessoas não se transformem como seus pais, com traumas, depressões e N situações que se possam ser bandidos futuramente. Então eu peço que vocês não levem em consideração algumas pessoas, alguns grupos que usam os meios sociais e já tentaram burlar N situações do nosso município. Nós conhecemos o trabalho, não só o trabalho, mas o caráter de vocês, como pessoas, como seres humanos. Tá? Então, peço que vocês continuem com esse trabalho maravilhoso. Peço aos nossos novos vereadores da casa que olhem com outros olhos que esse valor de R$96 mil é muito pouco. Tá? Nós devemos saber dividir para todos. Todas as instituições são merecedoras que façam esse tipo de trabalho. E que devemos ter lógicas e raciocínio, sem situações partidárias ou sem manipular verbas para que uns tenham mais, outros tenham menos. Mas sim em termos do grau de qualificação e o grau também de atendimento que representa a Camide. Então, eu deixo aqui registrado o meu depoimento, que eu conheço o trabalho de vocês, que vocês continuem. O que depender, eu acredito, de todos os vereadores, estão de portas abertas à Câmara Municipal, para que vocês possam, tiver alguma necessidade, alguma dificuldade, nós vamos apoiar vocês, porque a Camide de São João da Boa Vista, e isso é muito importante. Tá? E vocês estão de parabéns pelos trabalhos realizados de vocês. Bom, eu em nome da Camide, assim, eu agradeço demais as suas palavras, agradeço a todos vocês. Nós temos a consciência, a plena consciência do que a gente faz, porque eu acho que todo homem, ele tem a consciência do que faz. E todos os dias, quando você põe a cabeça no travesseiro, você descansa ou você acaba virando de um lado para o outro na sua cama. E eu ponho a cabeça no meu travesseiro e eu sei o que eu fiz. Só que quando as pessoas te atacam de uma maneira tão vil, é tão angustiante, que você perde o sono, você perde a fome e te deixa de uma maneira tão magoada que você pensa todas as vezes em jogar tudo para cima. Mas eu tenho certeza que a maioria está com a Camide, a grande parte da população está com a Camide e nós vamos continuar o trabalho. E eu já de antemão, eu deixo dia 9, tem eleição na Camide. Foi publicado no município, foi publicado na Gazeta, que nós estamos aceitando todas as chapas para protocolo, para concorrer no dia 9, e não apareceu ninguém até o momento. Então, as pessoas, eu acho, que em vez de atacarem, nós vivemos num país democrático. Monta sua chapa, protocola, vai lá concorrer, faça um trabalho melhor, e aí sim a gente vai ter um país sempre muito mais justo. Porque eu acho que com agressões a gente não consegue dar o exemplo, principalmente nós que lidamos com crianças, nós que temos filhos.
Porque eu poderia muito bem entrar na rede social e responder às pessoas. Mas eu acho que não vale a pena. Por vários conselhos que eu recebi, por muitas pessoas que eu fui trocando ideia esses dias, é angustiante, gente. É angustiante. Eu sei que vocês são pessoas públicas e sofrem ataque a todo momento. Eu nunca tinha acontecido comigo, então é angustiante, sabe? Mas a gente vai tocar firme o nosso trabalho, nós temos plena convicção do que nós estamos fazendo e vocês podem ter certeza. Os vereadores, a população de São João, todo mundo, nós estamos lá para fazer o bem. E o bem e o mal a gente se combate com o bem. E nós somos do bem. Eu gostaria só de... Vereadora Lenice. Marcos, eu falei aqui com você, aqui nos bastidores, mas vou reiterar. Eu acho que as pessoas, quando não têm a capacidade de construir, procuram destruir, porque é a forma talvez de aparecer e de massagear o ego quando não tem a competência de fazer. E o que mais eles querem com essa estratégia é tirar vocês do foco, tirar a energia de vocês para que vocês possam estar investindo essa energia para o lado produtivo, para o lado do bem, como vocês têm feito. Então, muitas vezes, não compensa buscar e dar resposta a essas questões, porque o intuito deles fica sendo alcançado, que é desviar vocês do foco, dar esse baixo astral em você, que você mesmo relatou aqui, é essa a intenção. Dê a volta por cima, e não entre nesse jogo. Esse jogo é justamente nesse sentido, não tem outra prerrogativa, tá? É de enfraquecer vocês. Então, para que isso não aconteça, um conselho de quem viveu 8 anos aí recebendo a mesma coisa que vocês, a melhor estratégia nesse momento é vocês usarem a energia de vocês para o bem. Esquece. Passa por cima, faça de conta que não foi com vocês, porque a consciência está tranquila e limpa. Use a sua energia, o seu sono, não perca ele por uma questão dessa, mas perca para pensar num projeto melhor. Esse é o conselho que eu posso te dar. E outra coisa, às vezes, de quem vem essas possíveis denúncias, aí que não compensa mesmo você justificar e querer entrar. Porque as pessoas sabem, a sociedade, ela conhece o caráter de cada um. E ela sabe de que lado ela está e de quem está, como você mesmo disse, do lado do bem ou do mal. Então, fique tranquilo, continue com o trabalho de vocês, não desgaste energia com essas questões, tá? Porque a população sabe reconhecer o bom trabalho, tá? Alguns talvez usem disso. E às vezes a competência, na maioria das vezes, o trabalho quando tem competência e está tendo bons resultados, ele incomoda quem não tem competência. Mais um vereador? Marcos, gostaria de concluir, Marcos? Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a todos vocês, o carinho, as palavras. A gente vai um pouco mais confortado, né, para casa, ao encontro dos nossos familiares. E, mais uma vez, reiterar que as portas estão abertas para vocês, sabe? Eu acho que, assim, vocês são representantes do povo. E eu acho que se a gente precisa prestar conta, e como nem todos têm o alcance de chegar até a Camide, ou por algum motivo ou outro acabam se sentindo acanhados de chegar até a Camide, vocês podem fazer isso e colocar a par as pessoas que os elegeram. Então, eu só tenho que agradecer o conforto de vocês. Eu acho que o que a minha mãe sempre falava, né? Quando a gente quer chorar, a gente procura sempre um ombro para chorar e hoje a gente veio chorar um pouquinho aqui com vocês. Mas vocês podem ter certeza que a gente vai continuar firme e a Camide é de vocês, é de São João da Boa Vista. Como o Artem falou aqui, nós passamos. A instituição tem que perdurar, porque se assim não for, aonde a gente vai acolher as nossas crianças, né? Esse é um problema da sociedade. Então, muito obrigado mesmo. Vocês fazem um trabalho fantástico. Eu acho que cada um com o seu projeto. A gente respeita todos vocês e a gente só pede para ser respeitado também. Muito obrigado mesmo.
e um grande abraço no coração de todos vocês. O Rodrigo Márcio quer fazer uso da palavra? Tranquilo? Ok? Nós é que agradecemos a presença do Marquinhos, do Rodrigo, do Márcio. Obrigado pela presença de vocês. Reabertos os trabalhos, solicito ao primeiro secretário que proceda à verificação da presença dos senhores vereadores. Senhor presidente, estão todos os vereadores presentes da última chamada. Feita a verificação, havendo número legal e regimental, passo a sessão para a parte destinada à ordem do dia. Iniciando a ordem do dia, coloco em deliberação Eu não entendi o que eles falaram. Coloco em deliberação a ata da 36ª sessão ordinária realizada no dia 25 de novembro de 2013. Em discussão? Em votação? Aprovada a ata da 36ª sessão ordinária do dia 25 de novembro de 2013. Em seguida, solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos documentos em condições de serem apreciados na ordem do dia desta sessão. Não, vai demorar um pouco. Pode ler? Projeto de Lei número 111 do Executivo dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2014-2017 e dá outras providências. Analisando o referido projeto por ser legal ou regimental, nada temos a opor à sua aprovação da Comissão de Justiça e Redação. Nada tem a opor também à sua aprovação da Comissão de Finanças e Orçamento. Nada tem a opor da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. E Comissão de Obras e Serviços Públicos e Atividades Privadas. Nada tem a opor. E assuntos relativos aos servidores públicos municipais, nada tem a opor à sua aprovação. Lido os pareceres das comissões, coloco em deliberação o projeto de lei do Executivo número 111/2013. Em discussão? Em discussão, senhor presidente. Vereador Heberson. Eu gostaria de pedir vistas do projeto de lei número 111 e do 137. Vista por uma semana. Uma semana. Eu coloco em deliberação o pedido de vista por uma semana do projeto de lei do Executivo número 111, que é referente ao plano plurianual, e o projeto, o vereador pede também vista do projeto de lei do Executivo número 137/2013, por uma semana, que é referente ao orçamento. Em deliberação, em votação, aprovado o pedido de vista por uma semana com os votos contrários do vereador Bira e vereador Cláudio. Que se dê vista por uma semana do projeto do Executivo número 111 e número 137 por uma semana. Ofício 629/2013, veto ao autógrafo número 109, de autoria do vereador Heberson, sobre o atendimento preferencial a doadores de sangue. Analisando o referido veto, por ser legal ou regimental, nada temos a opor à sua aprovação da Comissão de Justiça e Redação. Lido o parecer da Comissão de Justiça e Redação, coloco em deliberação o veto ao autógrafo número 109/2013, encaminhado através do ofício 629/2013. Em discussão? Em votação?
Aprovado o veto ao autógrafo número 109/2013 ao prefeito municipal para os devidos fins. Projeto de lei número 123, que aumenta 4 vagas no cargo de preparador esportivo constante da tabela B do anexo 1 da Lei 670. Ao analisarmos o referido documento, entendemos ser legal e regimental o parecer da Comissão de Justiça e Redação. O parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, nada tem a opor à sua aprovação. Servidores públicos municipais, nada tem a opor à sua aprovação. Analisando o referido documento que apresenta a estimativa de impacto orçamentário e financeiro com acréscimo desses cargos no quadro de funcionários da Prefeitura Municipal, nada tem a opor à sua aprovação. Majoritário. Lido os pareceres das comissões, coloco em deliberação o projeto de lei do Executivo número 123/2013. Em deliberação, senhor presidente. Em deliberação, vereador João Henrique. Eu já justifiquei esse projeto, que ele está irregular, tá? Por constar que a pessoa tem que estar formando e já tem que ter o CREF que ela só consegue depois de formado. Então, esse projeto está irregular e eu já até falei aqui na casa que se retire ou que se devolva para o prefeito e que eu voto a favor a hora que vier o projeto correto, contratando 4 professores para o departamento. Então, eu assumo o compromisso aqui, que se for 4 professores, o projeto vier correto, eu voto a favor. Mas esse projeto, na minha opinião, está irregular, porque num item ele fala que a pessoa pode estar, se eu não me engano, no 3º semestre, e no outro fala que já tem que ter o CREF. Ele não consegue tirar o CREF sem ser formado. Tá? Então, eu peço para os outros vereadores, que se for legal, que a gente devolva esse projeto para o prefeito, tá? E que se mande correto. Pedir vista? O processo está em deliberação já, o projeto. Então, eu acho que está errado. Em deliberação, o projeto de lei do Executivo número 123. E eu assumo o compromisso que se vier certo, com o professor de Educação Física, com o CREF, tudo certinho, eu voto a favor. Em deliberação, vereador Helenice. Quando o João falou, e eu acho que ele tem argumentos, a questão não é tanto porque está errado o projeto que está vindo, mas muito mais na perca do profissional que nós estamos contratando. Quando ele explicou, se nós contratarmos preparador esportivo, por que não contratar 4 profissionais de educação física que pode atender e fazer esporte de base? O professor de educação física, ele é multidisciplinar. Ele pode fazer. Quando a gente fecha em preparador esportivo, ele não pode ir para esporte de base, porque ele vai estar em desvio de função. E eu não sei se o município tem a necessidade de ter o preparador esportivo. E que até o educando, como professor de educação física, pode suprir. Então, eu acho que a maior perca, e que nós deveríamos estar atentos, tudo bem, está errado, mas contratar esse profissional que talvez não consiga ir para esporte de base, não sei se nós estaríamos fazendo aí um bom uso do dinheiro público. Deliberação, senhor presidente. Em deliberação. E hoje entrou até o pedido, né, para se montar escolinhas em 2 bairros. Vários vereadores, acho que a casa toda assinou. Ele tem que ter licenciatura e tem que ter bacharelado para ele trabalhar em escolinha. E aquele estando no 3º semestre, ele não vai poder trabalhar. Então, eu acho que a gente assumindo aqui na casa, a gente não está atrapalhando nada o andamento, assumindo que mandando 4 cargos de professores, exigindo a formação, a gente vota a favor. Eu acho que não tem problema nenhum a gente assumir esse compromisso. Quem quiser assumir, né? Em deliberação, senhor presidente? Vereador Fernando Betti. Então, acredito que devemos devolver o projeto ao Executivo e solicitando. Então vou pedir o sobrestamento de 60 dias desse projeto. Eu acho que... Em deliberação, vereador Bira. Eu acho que a gente pode pedir vista de 1 semana e pedir para o Chicão vir explicar para a gente isso daí. Acho que para 60 dias pode atrapalhar para o começo do ano. Porque aí vai acabar os trabalhos agora, atrasa demais.
A E o questão... Chicão estava com um pouco de pressa nesse projeto. Acho que ele Então- explica para então- ele o que ele quer com isso daí, que eu acho que é o melhor. Em deliberação? Em deliberação, Uma vereador. semana. Nós temos aqui um pedido de vista do vereador Bira por uma semana. Não, então concordo com o seu pedido de vista e desde que ele mande o pedido com votação em urgência do projeto de professor de educação física, eu assumo o compromisso aqui de votar o projeto. Eu vou estar colocando em deliberação o pedido de vista por uma semana do vereador Bira. Em deliberação, em votação, aprovado. Que se dê vista por uma semana do projeto do Executivo número 123/2013. Projeto de lei número 129 do Executivo, que cria 2 vagas de auxiliar administrativo e extingue 1 vaga no cargo de atendente de enfermagem, constante da tabela B do anexo 1 da Lei 670. Analisando o referido projeto, nada temos a opor à sua aprovação por ser legal e regimental. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, nada tem a opor à sua aprovação. E Comissão de Assuntos Relativos aos Servidores Públicos Municipais, nada tem a opor à sua aprovação, com acréscimo... Lidos os pareceres das comissões, coloco em deliberação o projeto de lei do Executivo número 129/2013. Em discussão? Em votação? Aprovado. Aprovado em primeira discussão o projeto de lei do Executivo número 129/2013. O vereador Dr. Ademir requer a dispensa da segunda discussão para votação em globo. Em discussão? Em votação? Aprovado. Aprovado o projeto de lei do Executivo número 129/2013 em primeira e segunda discussão e em redação final ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Projeto de lei número 136 do Executivo, cria cargos em comissão na tabela D. Do anexo 3 da Lei 670, sendo eles assessor de gestão administrativa de serviços e obras, chefe do setor de manutenção e vias, chefe do setor de obras e edificações, chefe da divisão de obras e infraestrutura. Analisando o referido documento, por ser legal e regimental, nada temos a opor à sua aprovação da Comissão de Justiça e Redação. Da Comissão de Finanças e Orçamento, parecer majoritário. Comissão de Assuntos Relativos aos Servidores Públicos Municipais, nada tem a opor à sua aprovação. Lido os pareceres das comissões, coloco em deliberação o projeto de lei do Executivo número 136/2013. Em discussão? Em discussão, senhor presidente. Vereador João Henrique. Eu queria justificar, são 4 cargos, e eu já dei até minha palavra aqui na tribuna, quando foi votado um outro cargo de uma funcionária, que o funcionário Carlinhos sempre foi discriminado quando houve alguns acertos, algumas até consertos de cargos dentro da prefeitura, e hoje o cargo dele está sendo colocado para se acertar. Eu só fico chateado, aproveitando um bom funcionário, eu não sei quais são as outras pessoas, não quero nem criticar que eu não sei quais são as outras, e se colocou 4 cargos de uma vez. Mas como eu dei a minha palavra lá atrás, que eu votaria no dele a favor por tudo que ele já foi discriminado dentro da prefeitura, pelos bons trabalhos prestados à população, então eu vou votar a favor. Só queria justificar porque eu não sou a favor de cargo de comissão, sou a favor dos concursos para dar direito para todo mundo. Mas lá atrás, quando votou da Edmara, eu sempre falei que a Edmara e o Carlinhos são 2 pessoas que mereciam ser acertados. Então, por isso que hoje eu vou votar a favor. Então, estou justificando meu voto. Em deliberação?
Em deliberação, senhor Vereador presidente. Cláudio. Eu acho que esses cargos em comissões que o Vanderlei está criando, o prefeito, obviamente é seguindo essa linha que o João está falando, tanto do Carlinhos como do Edmar, como outros funcionários também. Então, ele está se adequando a prefeitura. Então, eu acho que a gente tem realmente a valorizar o funcionário e é o meio, né, de que ele está achando que na criação do cargo acertar essa situação. Em deliberação, o projeto de lei do Executivo número 136. Em votação. Aprovado. Aprovado em primeira discussão o projeto de lei do Executivo número 136/2013. O vereador Heberson requer a dispensa da segunda discussão para votação em globo. Em discussão? Em votação? Aprovado. Aprovado o projeto de lei do Executivo número 136/2013 em primeira e segunda discussão e em redação final ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Projeto de lei número 139, que aumenta uma vaga no cargo de adjunto administrativo, 2 vagas no cargo de agente administrativo, 1 vaga no cargo de ajudante de serviços gerais, 2 vagas no cargo de assistente administrativo, 5 vagas no cargo de auxiliar de processamento de dados, 1 vaga no cargo de jardineiro, 3 vagas no cargo de técnico em processamento de dados, 1 vaga no cargo de vigia, constante da tabela A do anexo 1 da Lei 217 de 94 e extingue 1 vaga do emprego público de adjunto administrativo, 2 vagas do emprego público de agente administrativo, 1 vaga do emprego público de ajudante de serviços gerais, 2 vagas do emprego público de assistente administrativo, 5 vagas do emprego público de auxiliar de processamento de dados, 1 vaga do emprego público de jardineiro, 3 vagas do emprego público de técnico em processamento de dados e 1 vaga do emprego público de vigia, constante das tabelas A e B, do anexo 1 da Lei 448 de 2000, dos Centros Universitários das Faculdades Associadas de Ensino, FAI. Ao analisarmos o referido documento, entendemos ser legal e regimental, por isso nada temos a opor à sua aprovação da Comissão de Justiça e Redação. Da Comissão de Finanças e Orçamento, nada tem a opor à sua aprovação. Da Comissão de Serviços Relativos aos Servidores Públicos Municipais, nada tem a opor à sua aprovação. É o 139. Presidente, poderia votar o 139 e o 140, que se trata do mesmo assunto, junto? Eu coloco em deliberação o pedido do vereador João Henrique para que seja feita a votação em globo dos projetos 139 e 140. Em deliberação, em votação, aprovado. Que façamos então a leitura em globo dos 2 projetos. Lidos os pareceres. Não, mas aí vou ler. Projeto de lei número 140, 2013, do Executivo, aumenta 28 vagas no cargo de professor, constante da tabela A do anexo 1 da Lei 217, e extingue 28 vagas do emprego público de professor, constantes da tabela D do anexo 1 da Lei 448 de 2000, alterada pela Lei 745 de 2001, do Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino, a FAI. Ao analisarmos o referido documento, entendemos ser legal e regimental, por isso nada temos a opor à sua aprovação. O parecer da Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a opor à sua aprovação. E também da Comissão de Assuntos Relativos aos Servidores Públicos Municipais, nada tem a opor à sua aprovação. Lido os pareceres das comissões, coloco em deliberação os projetos de lei do Executivo número 139 e número 140. Em deliberação, em discussão, em votação, aprovado. Aprovado em primeira discussão os projetos de lei do Executivo número 139 e número 140. O vereador João Henrique requer a dispensa da segunda discussão para a votação em globo. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado o projeto de lei do Executivo número 139 e número 140 em primeira e segunda discussão e em redação final
ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Projeto de Lei 147, que estabelece a denominação para o prolongamento da Rua Luísa Cândida Rezende Lopes. Ao analisar, da Comissão de Justiça e Redação, ao analisarmos o referido documento, entendemos por ser legal e regimental, por isso nada temos a opor. Lido os pareceres das comissões, coloco em deliberação o projeto de lei do Executivo número 147/2013. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado em primeira discussão o projeto de lei do Executivo número 147/2013. O vereador Gerson requer a dispensa da segunda discussão para votação em globo. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado o projeto de lei do Executivo número 147/2013 em primeira e segunda discussão e em redação final ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Projeto de lei número 148, que dispõe sobre a autorização de abertura de crédito adicional especial na importância de 8 milhões, objetivando atender despesas de investimento, especificamente na execução de obras de implantação de infraestrutura no Distrito Industrial através do programa Via São Paulo, com recursos oriundos de financiamento junto ao Desenvolve São Paulo, Agência de Fomento do Estado de São Paulo, SA. Comissão de Justiça e Redação. Ao analisarmos o referido documento, entendemos ser legal e regimental, por isso nada temos a opor à sua aprovação. Da Comissão de Finanças e Orçamento. Ao analisarmos o referido documento, por isso nada temos a opor sua aprovação. Da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas. Analisando o referido projeto, somos de parecer favorável à sua aprovação. Lido os pareceres das comissões, coloco em deliberação o projeto de lei do Executivo número 148/2013. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado em primeira discussão o projeto de lei do Executivo número 148/2013. O vereador Rui requer a dispensa da segunda discussão para votação em globo. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado o projeto de lei do Executivo número 148/2013 em primeira e segunda discussão e em redação final ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Projeto de lei 153, que autoriza o município de São João da Boa Vista a celebrar convênio com a Associação Assistencial Ágape, visando o desenvolvimento do Centro de Apoio à Criança e Adolescente de São João da Boa Vista. Comissão de Justiça e Redação. Ao analisarmos o referido documento, entendemos ser legal e regimental, por isso nada temos a opor à sua aprovação. Da Comissão de Finanças e Orçamento. Ao analisarmos o referido documento, por isso nada temos a opor à sua aprovação. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Analisando o referido projeto, nada temos a opor à sua aprovação. Lido os pareceres das comissões, coloco em deliberação o projeto de lei do Executivo número 153/2013. Em discussão? Em discussão. Eu gostaria que fosse lido o valor. Eu peço para o secretário. Não, é o projeto de lei número 153. Na cláusula, se eu puder ir já direto no valor, já que você quer o valor, na cláusula 5ª dos recursos, para a execução do objetivo deste convênio, o convenente destinará à conveniada recursos no valor de R$ 540 mil anualmente destinados a cobrir as despesas de custeio da entidade para a consecução das atividades pertinentes. Está em deliberação o projeto de lei do Executivo número 153. Deliberação, senhor presidente. Vereador Gerson. Gostaria de pedir vista por uma semana para que seja analisado de uma forma mais tranquila e que os representantes dessa fundação compareçam à Câmara para mostrar o projeto social. Em deliberação, senhor presidente. Eu tenho em deliberação, por enquanto, um pedido de vista por uma semana. Em deliberação, o vereador João Henrique.
Senhor presidente, eu fiz algumas perguntas para a Camide, que ela é na mesma linha, e até na justificativa do projeto é citado a Camide. E eles informaram que o custo para manter uma instituição com 20, eles estão com 25, se eu não me engano, é em torno de R$45 mil. Então eu ia propor à casa, tá, que a gente assuma um compromisso aqui com a Camide, porque se a gente falar, de primeiro momento eu até pensei, sou sincero, é menos valor para eles e distribuir com igualdade. Mas aí provavelmente a Agape não se manteria. Tá? E é um compromisso do município fazer esse trabalho. Então, eu vejo que a gente poderia assumir um compromisso de fazer uma emenda no plurianual e no orçamento do ano que vem, assumindo o mesmo valor para a Camide. Senhor presidente, a gente liberação. fazer uma emenda e não tirar do outro, mas sim fazer uma emenda que os dois, atendendo o mesmo número de crianças, ou que a gente coloque um percentual de valor igual para cada criança ser atendida, já que os dois atendem e com uma grande qualidade. Senhor então presidente, é isso que eu vou propor uma emenda na próxima sessão. Em deliberação, vereador Gerson. tendo em vista a explicação, eu retiro o pedido de vista. Por favor. Eu acho que antes de solicitar essa emenda do João, não questionando ela, eu acho que deveria ouvir realmente o porquê de tão alto, né, comparado às duas entidades, com a mesma finalidade, o porquê disso. Então, uma explicação antes de pensar numa emenda. Então, para isso... Em deliberação, vereador Fernando Betti. Eu manteria o pedido de vista de uma semana e se o vereador me permitir, eu gostaria de participar dessa propositura. Não, eu até falei antes que eu acho que teria em que ser por toda a deliberação, casa. vereador João Henrique. Eu acho que podemos, todo mundo que quiser assinar junto, não tem problema nenhum. Mas eu achei interessante. Em deliberação, vereador João Henrique. Eu acho que seria mais justo com a distribuição do dinheiro público, já que vai estar nas nossas mãos. E se os dois fazem um bom trabalho, os dois têm mais ou menos em torno de 25, por que receberem diferente? Né? Em deliberação, vereador Fernando Betti. Eu achei até importante você falar pela questão por menor, entendeu? Por cada menor atendido, um valor específico. Né? Então, eu achei interessante essa colocação. Em deliberação, vereador Cláudio. Que algum critério levou-se a esses números diferentes. Eu acho que deveria a administração vir explicar o porquê disso, para depois a gente pensar numa emenda ou que mexer no orçamento, que nós vamos mexer no orçamento. Tá? Então, acho que deveríamos ouvir realmente a prefeitura, na pessoa responsável, para explicar essa diferença tão grande. Eu sou em deliberação a vereadora Lenice, só quero lembrar que o Gerson retirou o pedido de vista, mas o Fernando Betti logo fez isso. Então, a princípio, nós temos um pedido de vista do vereador Fernando Betti. Em deliberação, vereadora Helenice. Só para esclarecimento, a Agape surgiu diante de uma determinação da promotoria pública que obrigou, naquele momento, que o executivo assumisse essa política pública. E a forma com que foi imposta pela promotoria é que em 30, 40 dias o poder público tinha que criar essa política pública dentro do município. Não existia naquele momento forma legal para que o município pudesse fazê-lo, se não fosse por uma instituição como é feita e como foi feito com a Agape. O município poderia, diante da determinação da promotoria, passar o repasse para uma instituição que assumisse prestar este serviço. E naquele momento a promotoria exigiu até que a gente prestasse o serviço para recém-nascidos. E quem exigiu toda a instalação de berçário, cozinha, tudo o que era necessário, inclusive os profissionais capacitados para que a instituição pudesse assumir o serviço, essa política pública, foi determinação da promotoria. Por isso, o poder público assume com uma verba maior para a Agape. Existe já, pelo Tribunal de Contas, que deva se repensar, inclusive, essa propositura com a Agape, e existe também já, dentro do Executivo, uma questão, ou o Executivo, assume
essa política pública, ela passa, isso está em fase de estudos, ela passa a ter funcionários públicos para prestar esse serviço, porque foi determinação de promotoria, tá? E então ela está nessa adaptação, junto com o Tribunal de Contas. Então, só para poder esclarecer, adiantar as informações, ela existe e tem esse recurso, porque ela tinha que ser mantida pelo Executivo por uma determinação da Promotoria Pública. Então, esse é o diferencial da Ágape para as demais instituições. Em deliberação, senhor presidente. Vereador João Henrique. Eu estava até aqui na sessão, o dia que foi aprovado, por coincidência foi um dia que caiu o teto aqui da Câmara, tanta chuva, certo, Mago, se eu não estou enganado? Foi aprovada uma sessão extraordinária e eu escutei todas essas justificativas, e tanto que eu não propus que seja diminuído da Ágape, porque eu sei do bom trabalho e de que foi determinado pelo juiz. Né? Então eu sei que foi determinado, mas a gente sabe que se hoje a CAMID também não fizesse esse trabalho, nós teríamos a mesma notificação do juiz. Então eu acho só em pé de igualdade, tá? Porque na época, Helenice, até a justificativa que veio aqui na casa, deve ter gravado, aí eu lembro que eu estava assistindo, foi que a CAMID não atendia a partir de uma certa idade. Então a Ágape teve que montar para atender. E hoje os dois atendem todas as idades. Então, eu acho, por mais justiça só um pouco, que a gente faça essa emenda, assumindo um compromisso maior para a CAMID, já do bom trabalho das duas instituições. Então eu não me senti cômodo em falar tem que diminuir de um para passar para o outro. Pelo bom trabalho, eu acho que para nós seria mais tranquilo melhorar o da CAMID e não tirar do outro que vem fazendo um bom trabalho. Posso? Em deliberação, vereadora Helenice. Eu acho que o que você pensa tem lógica. Só que como são instituições, todas as instituições que recebem aporte financeiro do município, elas estão enquadradas dentro dos registros que elas têm, do número de funcionários. Existe todo uma formatação para ela receber X valores ou Y de valores. Nessa questão, foi questionado na época justamente por isso, porque o município já tinha uma instituição que prestava esse serviço, e a promotoria, assim mesmo, obrigou o município a fazê-lo. Então, o que eu percebo, João, é que talvez o melhor caminho hoje fosse, e o Tribunal de Contas vai partir para isso, que nós não podemos ficar dando aporte às instituições, que elas têm que ter vida independente, que elas têm que ser o menos possível dependentes da gestão pública. Então, eu acho que, como eu já adiantei, a Ágape já passa por um estudo de que talvez lá na frente ou o município assuma, porque dessa forma com certeza o Tribunal de Contas vai impedir que ela continue. Aí o município está estudando, ou ele vai assumir, até há um tempo atrás conversei isso com a Eliana, por isso que eu estou sabendo dessa informação, porque isso também me incomodou. Quer dizer, a promotoria obriga, tem-se uma instituição que é mantida pelo recurso público e ela faz as suas contratações. Pelas normas legais, dessa forma não pode, o tribunal vai glosar isso em qualquer momento. Mas como era um momento emergencial e nós tínhamos que cumprir a lei, foi feito dessa forma. Então, eu acho que você tem razão, mas repassar mais verbas para as instituições, se abre direito a todas e mexe em toda essa estrutura aí. É que as únicas duas em deliberação, vereador João Henrique. É que nesse atendimento nós só temos as duas em São João. Então eu acho que elas teriam que ter um pé maior de igualdade no recebimento do dinheiro público. É só isso que eu penso. Agora, se amanhã ou depois o tribunal notificar que eles não possam receber, aí eu acho que seria um segundo ponto. Mas eu vou propor essa emenda no plurianual, tá? E os vereadores que quiserem assinar comigo, eu acho que a gente fazer uma distribuição mais igual do dinheiro público, já que as duas instituições prestam grande serviço para a população. Como você falou, se não fosse a Ágape socorrer naquele momento, talvez o poder público teria um problema pior. Entendi. Né? Então, então eu acho que acabou socorrendo. Então, eu vejo a importância da gente tentar
uma igualdade só na distribuição do dinheiro público. Vamos lá, eu vou colocar em votação o pedido de vista feito pelo vereador Fernando Betti. Em deliberação, pedido de vista. Em votação, aprovado que se dê vista por uma semana. Tem mais um aí. Projeto de lei do Legislativo, de autoria do vereador João Henrique de Paula Consentino, institui a Semana da Olimpíada Mirim. Comissão de Justiça e Redação. Ao analisarmos o referido documento, entendemos ser legal e regimental, por isso nada temos a opor. Da Comissão de Finanças e Orçamento. Ao analisarmos o referido documento, por isso nada temos a opor à sua aprovação. Não. Vejo que a maioria decide. Lido o parecer da Comissão de Justiça e Redação, coloco em deliberação o projeto de lei do Legislativo número 130/2013. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado em primeira discussão o projeto de lei do Legislativo número 130/2013. O vereador Claudinei Damalho requer a dispensa da segunda discussão para votação em globo. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado o projeto de lei do Legislativo número 130/2013, em primeira e segunda discussão e em redação final ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Esgotados os documentos em condições de serem apreciados na ordem do dia dessa sessão, declaro a mesma por encerrada, passando a sessão para a parte destinada ao uso da palavra em explicações pessoais. Primeiro vereador inscrito, vereador Roberto Campos. Gostaria de fazer uma deliberação rápida aqui com relação à medalha de mérito cívico. O que a maioria acha melhor? Dia 11 cai numa quarta-feira e no dia 16 cai numa segunda-feira. Seria uma sessão para que nós possamos fazer a entrega de 8 medalhas de mérito cívico. Senhor presidente, vereador Fernando Betti. Eu gostaria de pedir suspensão dos trabalhos. Suspendo os trabalhos por 5 minutos. Ô, Roberto, não foi já acordado para ficar a critério de cada um ou não? Eu acho que cada um, mas nesse caso aqui... Ô, Juliano, esses 8 aceita receber junto, é isso? Então explica para mim, Juliano. Explica para mim. Então. Fala que vai entregar tal dia, quem quiser e tem. É isso, então? Então é isso. Então, é só o Bira, eu acho que não aceita. Então os outros 8 aceitam e num dia só. É isso que está falando aqui. Se pode ser dia 14. Então acabou. Então faz isso. Então temos que definir aqui ou dia 11 ou dia 16. Dia 11 cai numa quarta-feira, dia 16 cai numa segunda-feira. Pessoal, vamos lá? Ô Fernando, Odair, vamos fazer essa votação para ver a maioria aí decide. Pelo que a secretária está me comunicando, já entrou em contato, a maioria aqui dos vereadores aceita fazer tudo num dia só. O vereador que não aceita vai ter o dia que ele vai marcar para ele. Isso aí já foi definido na última sessão. Aqui são vereadores, essas 8 pessoas aqui são pessoas que estariam recebendo a medalha porque aceita receber no mesmo dia. Então, a Juliana passou para mim o dia 11, que cairia numa quarta-feira, ou o dia 16, que cairia numa segunda-feira. Ou outra data, mas eu acredito que a gente tem que ficar numa dessas 2 datas aqui, né? Então vamos lá primeiro, como já estão falando aí dia 16, dia 16 cai numa segunda-feira. Os vereadores... São 8 medalhas de mérito cívico.
São 5 de 2011 e 3 de 2013. 2012 não tem. 2012 não tem. Pessoal, dia 16, ok? Alguém é contra o dia 16? 16 cai numa segunda-feira, tudo bem? Então fica para o dia 16, numa segunda-feira. Reabertos os trabalhos, solicito ao primeiro secretário que proceda à verificação da presença dos senhores vereadores. Senhor presidente, estão todos os vereadores presentes na última chamada. Feita a verificação, havendo o número legal e regimental, mais algum vereador gostaria de falar em explicações pessoais? Eu gostaria, senhor Vereador presidente. Heberson. Vereador Heberson. Não. Só, eu gostaria tá de fazer o convite, embora eu acho que já passou para todos os vereadores, mas para a população são-joanense, que vai ter o coral agora, primeiro Voz e Sintonia, no teatro, domingo, às 6h30 da tarde. E toda a população de São João está convidada. Serão mais de 350 pessoas que irão cantar no Teatro Municipal. É isso que eu gostaria de falar, senhor presidente. Mais algum vereador? Nada mais havendo a tratar na presente sessão, agradeço a presença de todos, desejando-lhes uma boa noite e dou a presente sessão por encerrada.